Boa noite, eu sou a Clarice Boom, pessoalmente conhecida por Malena Veloso, mas em decorrência do estigma, do transtorno, por estudar psicologia, eu precisei me esconder atrás não de um pseudônimo, mas de um anteparo para eu demonstrar minha personalidade e poder expressar o turbilhão de emoções que eu sentia de uma forma que eu não me preocupasse com as represálias. Não sei se vocês sabem, mas o border ele passa por 1 milhão de emoções, sensações ao mesmo tempo. E é muito intenso e a gente precisa compensar de alguma forma. Alguns compensam com a bulimia, com a compulsão alimentar e depois podem fazer a provocação do vômito ou tentar compensar de alguma forma essa compulsão com laxantes, com remédios para tireoide, porque geralmente eles engordam. Outros apelam para automutilação, enfim. Todo, são todos mecanismos de tentar compensar o excesso de sentimento que tem no borderline. Ainda dentro do assunto da compensação, tem a causa da drogadição, alguns vão por esse caminho, e assim, como no border tudo é 8 ou 80, as pessoas que geralmente vão por esse caminho da drogadição, geralmente é de uma forma muito intensa. Elas não vão usar para ficar de boa. Elas usam e usam de uma forma sobremaneira em que a maioria dos casos que a gente vê que era de borderline, que teve o uso de drogadição, praticamente a gente pode falar em 90%, se não houve resgate, se não houve hospitalização, acabou em overdose. A exemplo, a gente tem a Amy Winehouse, a gente tem a própria Whitney Houston, a gente tem o Kurt Cobain, que o Kurt ele não foi pela drogadição propriamente dita, mas também já traz um outro assunto muito presente no transtorno, que é o suicídio. E que eu vou falar um pouco mais à frente. Eu vou tentar responder as perguntas que Estela passou para mim e eu vou tentar ver de que local que eu vou falar sobre isso. Se eu vou em algum momento vai ficar atrapalhada se eu estou falando como estudante de psicologia, estagiária em saúde mental, se eu estou falando como alguém que veio do contexto propriamente dito da saúde mental, das problemáticas, do diagnóstico. Mas assim, eu acho que vai ficar confuso, mas eu acho que vai dar para responder o que ela passou para mim. A Estela pede para mim que eu fale um pouco sobre como eu cheguei ao diagnóstico F60.3, que está no Código Internacional das Doenças. E, tipo assim, talvez comigo especificamente, eu conheço outras pessoas que ficaram intermediários entre bipolaridade, borderline, mas o meu caso, por ser muito específico, muito destacado e muito clássico, foi inequívoco. O parecer de vários médicos a respeito do espectro do transtorno propriamente dito. O meu caso, ele chega a ser até um pouco caricaturesco. Por quê? Porque é um caso clássico demais e é um caso que existe o consenso entre os médicos de que trata-se do F60.3. Não só pelo histórico que eu cheguei ao hospital de automutilação, mas a gente fala em psicologia em ruptura do self. Então, o border, ele, como ele ocorre na personalidade, fica muito visível, fica muito aparente a ruptura no self. Não é algo que você tem, é algo que você é. E é algo que em algum momento vai ficar muito claro, vai ficar muito visível.
E no meu caso, particularmente, esse é um grande diferencial. Claro, existem as estratégias terapêuticas para estar driblando, enfim. Mas no meu caso, ele é bastante destacado. Se você perguntar, você ainda preenche os critérios? Eu não preencho os critérios a quesito comportamental, digamos. Eu não tenho comportamento de automutilação mais, eu não tenho comportamentos compensatórios. Eu pratico a psicoeducação, mas em psicanálise a gente gosta de falar em autopatognose, que é quando você tem o conhecimento de que você tem a doença e que quando vem as crises você se dá conta de que pode ser mais um mecanismo da doença, e isso ajuda você a se acalmar de alguma forma. Então, frisando, eu não tenho mais o comportamento borderline, entretanto, a ruptura do self eu ainda tenho, que é onde vai acontecer as oscilações de humor, é onde vai acontecer os pensamentos extremistas, talvez algumas ideias, no meu caso, eu não diria paranoides, eu não falaria, mas existe uma ideação, algo meio que persecutório, mas que dá para tomar as rédeas também. E, e também a conscientização, né? De que eu sou doente, eu vim de um histórico de vida complicado, eu desenvolvi o border, eu não pedi para nascer border, mas eu entendo que é uma limitação, que é uma condição a qual eu estou no mundo e eu cuido disso, eu não descuido da medicação, eu pratico questionamento socrático, eu me questiono, eu faço análise há algum tempo, eu levo questões para minha análise pessoal e tento separar. Eu sou eu, o outro é o outro tem o mesmo transtorno que eu, mas ele continua sendo outro e as minhas questões continuam sendo minhas. Eu vou tentar me ater um pouco às perguntas da Estela. Espero que eu possa responder de modo geral. Mas eu vou tentar me ater ao questionário dela e eu prometi a ela que agora nessa fase de conclusão de curso, eu como estagiária de saúde mental e especializando em saúde mental e psicologia organizacional, eu falei para ela que ia trazer uma deixa do meu TCC, tanto da graduação quanto da pós, que é justamente quando a gente vai mesclar a saúde mental e a psicologia organizacional, e a gente vai pensar no desfecho e a gente vai pensar nas consequências da reforma psiquiátrica, e essa parte eu vou deixar para mais ao fim. A Estela me pergunta o seguinte, como primeira pergunta, o meu nome e idade. Eu me chamo Malena Veloso, Estela. Turma, eu tenho 27 anos, eu estou na idade das crises, a maioria dos borders que a gente vê o suicídio é aos 27 anos. A gente tem um histórico aí de borders, artistas que suicidaram aos 27 anos e eu adentrei essa idade exatamente 9 dias. Então, uma idade aí que eu sei que eu vou precisar ter algum cuidado. Vocês vão ouvir falar popularmente de mim como Clarice Boom ou Boom. Procure. Eu estou comumente envolvida em fóruns, eu esclareço dúvidas à medida do possível. Eu falo, eu questiono, eu escrevo, eu tenho um blog, eu, Clarice Boom, e eu trago os mecanismos do transtorno, eu trago o mecanismo de cisão, como acontece a cisão no borderline, eu indico a leitura, eu trago pensamentos, conscientização sobre as formas, a sabotagem do transtorno. A Estela pergunta como foi que eu fui diagnosticada com o transtorno. Eu fui diagnosticada com o transtorno. Eu lembro que eu fiz a ruptura no self, isso é bem característico do border, dos 17 para os 18 anos. Eu fiz a ruptura, existe uma crise nessa idade, dos 17 para os 18 anos de idade,
que é quando você começa a se questionar. Eu não sou mais adolescente, o que é que eu sou agora e o que é que a sociedade espera e vai cobrar de mim agora enquanto adolescente. A gente vai ouvir falar em patologia, em psicopatologia, que a maioria dos transtornos mentais ela acontece nessa idade, 17 a 19 anos, a esquizofrenia. E alguns autores vão atribuir a, a, esse, a esse boom das psicopatologias justamente essa transição do que antigamente me era permitido não fazer, agora vai passar a ser uma obrigação. E eu tive dos 17 para os 18 anos, algumas estruturas suportam essa transição, outras não. Eu acho que é por isso que existem a mesma crise agora aos 27 anos, que é quando a gente está prestes a completar o 30. Existe toda uma pressão social em cima dos 30 anos que você tem que ter algum sucesso na vida. Algumas estruturas suportam isso, sustentam isso. Geralmente pessoas que veio de um contexto mais calmo de vida. Outras pessoas com alguma predisposição ou genética, ou seja lá de qual for, a gente pode pensar a predisposição social, por exemplo, geralmente rompe, tem a ruptura. E para mim foi muito clara essa ruptura, porque eu passei a não saber mais quem era eu. Então, dos 17 para os 18 anos de idade, eu tive essa ruptura no self e eu comecei a apresentar comportamentos psiquiátricos específicos. Por exemplo, eu passei a me isolar, a ficar no quarto escutando aquelas músicas depressivas. Eu conheci o que a gente chama de cutting, que é o corte. Eu conheci a automutilação. Eu estava bem, em algum momento eu não estava mais. A oscilação do humor era muito proeminente, muito saliente, porque era coisa instantânea. No border é instantâneo, tipo, eu tô bem agora, daqui a pouco eu não tô bem mais. E eu lembro que uma coisa característica minha, particularmente, não sei se os outros companheiros de transtorno eles compartilham da mesma experiência, mas as explosões de raiva. O border ele sente a raiva o tempo todo e alguns borders eles implodem a raiva, são os borders implosivos. Eles podem desenvolver uma psoríase, por exemplo, uma doença somática. E existem os borders explosivos, é o border que vai colocar para fora, que ele vai arranjar uma forma de compensar aquela cisão que existe dentro dele. E aí eu já falei uma série de comportamentos compensatórios no começo, e esses comportamentos específicos, o corte, a própria bulimia, as explosões de raiva, me levaram ao consultório psiquiátrico, onde de primeira mão a gente não é diagnosticado logo com um transtorno tão sério quanto esse, não, sobretudo na idade que eu estava. Mas com os desfechos, com a recorrência das situações, não houve outra maneira. Os psiquiatras chegaram ao consenso e eu fui diagnosticada com F60.3. E eu me recordo que foi logo após eu ter me envolvido em uma manifestação, a princípio pacífica e tal, mas eu não estava particularmente envolvida, mas o desfecho policial que teve, enfim, foi mais um carimbo que validou essa condição de border. Isso estamos falando em há mais de 10 anos atrás. Então, a minha família lida com border de forma tranquila, relativamente tranquila. Não existe como você lidar com border de forma tranquila, porque a gente não está falando de uma coisa passageira, de algo corriqueiro, a gente está falando de algo grave, que muitas vezes o desfecho é grave e que tem consequências. O border vive na linha tênue entre o amor e o ódio, entre o 8 e 80. Borderline significa isso, essa linha tênue. Então, tudo que perpassa a vida do borderline, seja a vida acadêmica, a vida trabalhista, a vida familiar, vai estar sempre nessa linha tênue.
sempre nesse cuidadinho para não pender para um lado nem para o outro. E a minha família, não diferente do que eu acabei de falar, a gente vive nesse cuidadinho, mas agora com alguma segurança, porque a gente já sabe do que se trata. Então a gente não descuida da medicação. Eu tenho assistência médica relativamente intensa, eu faço questão de ir nas consultas, eu tenho um bom vínculo terapêutico com o meu psiquiatra, eu faço questão de ter análise, eu tenho um bom vínculo com a minha analista, apesar dela ser um pouco mais ortodoxa. O pessoal aí de Lacan deve saber bem do que eu estou falando. Mas é alguém que eu posso mandar uma mensagem, por exemplo. Mesmo que ela ligue só para dizer, tá, vem amanhã, nessa condição específica que você se encontra. Isso tudo vai dando suporte para a gente lidar com o quadro do border. Então, como eu lido com a afetividade? É, eu acho que não foge muito das premissas anteriores, não. O border ele vive na linha e as afetividades, elas também estão na linha. Elas podem pender pro amor, pro ódio. Nunca é algo salmão, é algo vermelho, preto. É algo intenso, é algo extremo. É basicamente isso. Eu te amo, eu te odeio. Não existe meio termo, não existe eu não te amo, mas você é legal. Pro border não existe isso. Mas como falávamos em autopatognose, quando você tem uma consciência disso, você consegue manter uma certa distância emocional e lidar de forma melhor com isso. É, lidar com alguma calma, digamos, entender que é um mecanismo da doença e tentar. É, é um malabarismo mesmo, mas é possível. Essa pergunta é um pouco engraçada. Ela está querendo saber se além do TPB eu tenho mais algum outro transtorno. É engraçado e é triste, porque não é o comum. O border geralmente vem associado de outra patologia, muitas vezes dos transtornos alimentares, da anorexia, da bulimia, da compulsão, muitas vezes alguns outros. E a gente ainda fala em subtipo borderline, né? Que é o borderline atrelado a alguma outra patologia, ou a esquizoide, ao histrionismo, a depressão, a ansiedade. Eu diria que, além do border, eu tenho uma depressão e ansiedade, mas a depressão e a ansiedade, ela compõe o quadro do border. Então, se você me perguntasse, no seu prontuário, existe alguma patologia, alguma comorbidade, eu te diria não. É o comum? Não. O border geralmente vem com alguma patologia. Talvez eu seja um caso à parte, vai entender o porquê. Faço e te diria que não seria possível sobreviver sem a terapia. Por exemplo, essa semana vai ter feriado no meio da semana e eu sei que na semana seguinte eu vou voltar desesperada para análise, porque a gente tem uma diferença conceitual entre análise e terapia. Mas eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu vou encontrar dificuldades, porque é uma não uma muleta, mas uma forma de sobrevivência. E é muito importante. Eu poderia te dizer que eu faço análise há mais de 10 anos. Há, há um pouco mais de 10 anos, talvez. Eu te diria que a análise começou anteriormente ao border. Os meus pais teve a ruptura da identidade, mas os meus pais já notaram talvez um comportamento característico anteriormente. Foi quando eu fui direcionada ao setor de atendimento psicológico e eu tentei fugir dessa terapeuta, dessa analista, mas eu tô com ela até hoje, há mais de 10 anos. E mesmo assim eu não te diria. Mesmo assim eu ainda te diria que não é fácil. A gente vê os clássicos do TPB, a Amy, a Whitney, a tantas outras que tiveram. Mesmo eles com terapeutas, com medicamentos, às vezes com vários profissionais renomados, e mesmo assim tiveram desfechos tristes,
como suicídio, por exemplo, a overdose, que não deixa de ser uma forma de suicídio, né? Então eu diria aí que como um meio de sobrevivência é necessário sim a terapia. E tô sempre advertindo, porque o border, ele tem um mecanismo de autossabotagem que é bem característico. Quando ele melhora um pouquinho, quando começa a mexer um pouquinho na estrutura dele, nas questões dele, ele meio que foge da terapia, ele meio que foge da análise. E nos fóruns que eu participo, nos grupos, nas pessoas que me buscam, eu vejo isso e eu estou sempre tentando conscientizar de que é um maneirismo da doença, é um mecanismo e precisa perpassar isso, precisa ultrapassar isso, eu diria. Eu faço uso de medicação, sim, já fiz uso de vários tipos de medicação. Nas fases mais graves, eu já cheguei a usar 8 tipos de medicação. Eu tô falando 8 tipos de medicação. Eu tô falando de antidepressivos, de antipsicóticos, de hipnóticos, de ansiolíticos e não de comprimidos. Porque se a gente for falar em comprimidos, talvez a gente pudesse pensar em 12 comprimidos por dia. Hoje eu fico bem apenas com 2 miligramas do clonazepam, que é uma condição sine qua non de sobrevivência. E eu tava fazendo tratamento com a duloxetina, mas eu resolvi parar porque a gente observa que tem os períodos mais críticos e os períodos menos críticos da doença. E quando é um período menos crítico, então a gente vamos tentar com um pouco menos. Existe esse consenso entre os profissionais. Você tá bem só com isso, por aqui, por enquanto, nesse momento da sua vida, então vamos deixar só com isso. Talvez lá na frente a gente pense em outra coisa, mas no momento, hoje, eu tenho ficado bem apenas com Rivotril ou clonazepam. É uma pergunta complicada, mas eu percebo que é uma pergunta de alguém que já leu sobre, né? Que tem alguma propriedade aí sobre o que está perguntando. Ela está me perguntando como são os meus dias bons e como são os meus dias ruins. E o que é que eu sinto nos dias bons e nos dias ruins. Existe... Não deve ser o que vocês estão acostumados a ouvir, mas existem alguns dias que são normais. Existem alguns dias que você vai passar um ciclo de um dia normal, digamos assim. Você vai ter frustração, você vai se chatear. E existem os dias característicos da doença. Nesse dia, a alegria não é só alegria, a alegria é euforia. E você não dorme, você não faz isso, você não faz aquilo, porque você está eufórico, você não consegue se concentrar. É como se estivesse apaixonado, porque você está muito feliz. E nos dias tristes, são os dias melancólicos, os dias depressivos, são os dias em que as ideações elas estão mais presentes. Em um maneirismo, um dos mecanismos da doença, quando nessa fase depressiva, porque não é bipolaridade, mas tem essas duas fases, ainda que concomitantemente, mas assim, os dias depressivos, você tem as ideações, você pensa que ninguém gosta de você, que existe eu não diria um complô, porque aí já sairia do borda, que está no campo da neurose, e iria para psicose. Mas existe um pensamento, sim, generalizado de que você não é amável. Não é que o outro não ame você, é que você não é amável, que você é chato, que ninguém vai querer ficar com você, que ninguém te suporta, que você está sempre envolvido em brigas, quando de repente não são brigas, existe o extremismo no pensamento border. São situações rotineiras da vida. Existem as intempéries da vida. E num dia comum, num dia bom, você entende que existem situações que precisam ser manejadas na vida. Mas no dia mal, no dia em que o border tá mal, seja lá por qual motivo for, ele vai entender ou ele vai pensar de que aquilo é uma coisa específica com ele e que ele tem participação direta naquilo. O que não deixa de ser verdade se a gente for pensar em retificação subjetiva, né? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Mas no border isso é um pouco distorcido. Em cognitivo comportamental a gente vai falar em distorções cognitivas, exatamente por aí.
Então, Estela, você está me perguntando como acadêmica do curso de psicologia, como que o curso pode me ajudar. Eu diria para você que é um grande equívoco entrar no curso de psicologia para se ajudar. Quando a gente quer se ajudar, a gente não cursa psicologia. A gente, quando quer se ajudar, a gente faz terapia. E graças a Deus isso foi muito claro para mim. E em nenhum momento eu busquei a psicologia como um meio de autoajuda. Eu busquei exatamente pelo amor e por querer me dedicar à população borderline. E eu acho que isso foi um grande diferencial, porque geralmente quem entra com esse pensamento de entrar em psicologia para se ajudar não permanece porque muitas vezes, a maioria das vezes, o curso vai lhe desorganizar mais do que outra coisa. Você vai chegar em casa angustiado mais do que o que você foi para casa. Então, fora que muitas vezes quando você lida com as questões que a psicologia traz, perpassam você, atravessam você antes de chegar no outro. Então, eu te diria que o curso de psicologia ele não me ajuda, não. Eu acho que o que me ajuda é a terapia. A terapia, sim, ela me ajuda. A análise me ajuda, a diferença conceitual. E que bom que eu não busquei ela por esse motivo. A Estela fez uma pergunta engraçada. Ela tá perguntando, na verdade, ela tá pedindo que eu relate uma situação em que eu não mantive o controle. E dentro de casa, eu costumo dizer que eu faço psicologia, eu não tô virando monge, não faço budismo. Estela, eu não saberia lhe dizer uma situação específica em que eu perdi o controle. Pelo menos não depois do diagnóstico, não depois de eu me conscientizar sobre a doença e não depois de eu tomar cuidado com a terapia medicamentosa e a terapia dialética, eu diria. Eu não teria uma situação específica para comentar para você, não. E respondendo, por que que é importante a gente falar sobre o border? A gente precisa falar sobre o border porque é um transtorno que está crescendo ou tá se virando o holofote os holofotes para ele mesmo. E a gente tem uma mortalidade alta de suicídio, de incidência de suicídios nesse transtorno. A gente precisa falar sobre o border porque a gente precisa que a população saiba que as pessoas não se cortam porque elas acham bonitinho, porque elas são frescas ou porque elas são fracas, que é um transtorno real, que acarreta prejuízos para a pessoa, prejuízos significativos, não só na esfera cognitiva, como na esfera social, e que essas pessoas precisam de ajuda, precisam de tratamento adequado, precisa da escuta adequada, precisa da intervenção adequada. E eu já vou entrar no meu trabalho. Eu já fui acusada de manicomialista, mas não é ser manicomialista, é vir de uma realidade que compreende, que entende a necessidade do hospital psiquiátrico para contextos psiquiátricos específicos. E o border, a maioria das vezes, ele tá ligado ao desfecho do hospital psiquiátrico, na melhor das hipóteses, porque na pior dela a gente pode pensar no suicídio. É muito fácil. O border, ele tá na qualidade dos explosivos, então para ele é muito fácil pegar uma arma e atirar contra a cabeça dele no momento de ideação, por exemplo. Como eles são 880, então você dá uma terapia medicamentosa, ele não vai tomar a dose que você orientou que ele tome. Rotineiramente ele vai virar a cartela, ele vai pegar a cartela, ele vai tomar todo. Você não dá barbitúrico pro border por isso, porque o barbitúrico ele tem uma facilidade de levar o indivíduo à morte. O benzodiazepínico ele tem menos facilidade, não é que não é, que ele é um pouco mais difícil. A gente precisa falar sobre o border, a gente precisa pensar as consequências da reforma psiquiátrica no Brasil, modelo italiano. Fecham-se os hospitais, e aí? Qual modelo alternativo, substitutivo para a gente dar conta? Dá conta de fato? Já foi experimentado? Tá funcionando? Deu certo na Itália, vai dar no Brasil? E são questões que devem ser levantadas em sala de aula,
em congressos, em seminários, nos meios profissionais, nos conselhos de psicologia, e devem ser pensadas. E as estratégias devem ser tomadas de acordo com a real necessidade que vem se apresentando. Eu frisaria essa participação minha nesse trabalho basicamente nisso. O Vitor se estendeu um pouco, mas não só o border, como os transtornos psiquiátricos como um todo, ele precisa sim que se fale sobre ele, que pense em políticas públicas que abranjam a população portadora de transtornos mentais. É preciso que pense em humanização desse hospital. É preciso que pense que não se trata de frescura, que necessita de uma escuta atenta, uma escuta. E, assim, sobretudo as mães que estão se esse vídeo chega às mães que estão com filhos apresentando problemas específicos, ou que a gente perceba que foge um pouco na adolescência e que está nessa idade de transição do que me era permitido porque agora me é cobrado, 17, 19 anos, que se perceber algum comportamento inadequado, não digo inadequado, porque o adolescente ele transgride o tempo todo, mas algum comportamento exacerbado, algum comportamento que você veja que passa daquela coisa do adolescente, não hesite em buscar ajuda psiquiátrica, não ceda aos estigmas que a sociedade coloca como psiquiatra, como médico de maluco. Busque ajuda psicológica, busque ajuda psiquiátrica e assim, um bom psicólogo ele é fundamental. Um bom psicólogo ele vai saber identificar a patologia, ele vai saber fazer o encaminhamento devido. E os bons profissionais vão saber trabalhar simultaneamente porque entende que não existem as profissões, existe o sujeito e esse sim precisa de atenção e precisa que a nossa atenção seja direcionada a ele. O que importa é o bem-estar desse sujeito. Eu acho que com essa fala eu concluo minha participação nesse trabalho. Eu espero que tenha sido de ajuda, de valia para vocês. Eu fico agradecida, eu fico lisonjeada de ter podido participar e que vá à frente, que se fale sobre isso, que se debata isso, que busquem profissionais que experienciaram na carne o que é isso, que saibam o que estão falando e que saibam o seu local de fala. De onde é que eu falo, onde é que eu estive, para quem é que eu falo. Basicamente é isso. Um beijo a todos vocês e sigam adiante.